Mas a pergunta que eu tinha feito para o retorno nosso aqui é quais os maiores desafios que tu enfrentou desde que tu... No começo, talvez. No começo, o que foi o maior desafio? Acho que no começo foi a falta de capital. Que eu venho de uma família... Por exemplo, meu pai e minha mãe não são empreendedores. Sempre trabalharam, né? Isso que eu ia te perguntar também, se teus pais são empresários ou não. Não, minha mãe foi professora. Meu pai sempre trabalhou em titularia de madrugada. Então, eles são muito humildes. E sempre teve esse questionamento durante todo o meu tempo como empreendedor. Até hoje, eles... Ai, Léo, vai com calma. Então, não arrisca muito. Exato. E isso é uma coisa que, querendo ou não, acaba limitando você, né? Porque você fica... É o seu pai e sua mãe que são... Maiores referências, né? Autoridades. Né, pra gente. E isso foi uma coisa muito complicada. E essa questão me brecava muito, por exemplo, na hora de fazer preciso de um valor X para alavancar o meu negócio. Às vezes você não consegue tirar direto do seu negócio, né? Do giro ali, né? Então você tem que fazer uma linha de crédito, um financiamento. E para eles, assim, meu Deus, era um bicho de 7 cabeças que isso iria acabar com o negócio, né? Mas eu sempre fui, né, conversando com eles. Então, isso era um desafio. Então, eu cresci a minha marca com o giro da minha empresa. Aí eu sempre arranjava, né, estratégias para conseguir alavancar o mais rápido possível de forma natural, assim, né? Isso foi um ponto que acabou, né, fazendo com que, né, demorasse um pouco mais para se desenvolver a marca, por assim dizer. Eu acho que também um pouco... Brusque é uma cidade que as coisas... Brusque é uma cidade muito boa para morar, né? A gente tava conversando antes, né? Só que até você conseguir fazer o seu nome ali, até você conseguir, falar para aquela, a minha bandeira é qualidade. Que hoje a marca, eu sempre falo, por mais caro que seja o ingrediente, eu vou optar sempre pela maior qualidade. Não importa, o melhor cacau, né? A biomassa de banana que a gente faz o brownie, a gente que faz, então não é nada industrial, é uma pegada toda sustentável, assim. É muito trabalhoso, mas faz muito sentido. Eu diria que o acesso a esses ingredientes no início foi para a gente conseguir formalizar, né, uma qualidade X com um valor acessível para todo mundo, né? Porque o pessoal de fora hoje fala, meu Deus, Léo, o teu produto é muito barato pela qualidade que ele tem e tal. Aí eu falo, gente, eu aplico o que eu acho justo para a minha região, né? Para que todo mundo tenha acesso, né? Eu acho que esses foram os 2 pontos mais complicados para mim hoje. E o terceiro ponto é que chega no momento que a gente começa a pensar, eu tenho uma demanda X hoje em Brusque, né? Eu poderia expandir indo para outros locais, outras regiões, né? Só que hoje eu quero optar pelo online. Até essa nova fase que eu estava conversando com vocês envolve a marca ir para, não diria, é um âmbito online, assim, né? Onde não seriam produtos, mas sim infoprodutos, né? Que eu tenho essa ideia de... Mas os principais desafios é essa barreira também de aumentar, de crescer, de indústria, porque aí meio que se perde um pouco do que eu gosto, que é a qualidade, é o artesanal, né? Que isso na comida envolve muito, né? Porque você tem que estar ali por trás do produto, né? Por trás dos processos, né? Não é igual, por exemplo, um produto diferenciado, um eletrônico, né? Que as peças estão ali, não importa quem é que faz o sistema ali, se é um robô, se é uma pessoa. A comida eu acho que envolve muitas coisas. Tem que ter um calor humano. Exato, tem que ter a sensação já. O doce, ele é mais metódico, né? Mais etapas, né? Mais os salgados, os temperos, enfim. Tanto que às vezes você vai num restaurante, você gosta de um restaurante, você vai lá, você come aquela massa, tá gostoso, né? Mas quando é a outra pessoa que faz, você já sente que não é mudou a mesma receita, né? Ou mudou a pessoa da... Exato, e o brownie é a mesma coisa. Quando uma etapa da marca, eu botei algumas pessoas para trabalharem comigo. Por mais que eu passasse as etapas, a pessoa, Léo, tá tudo bem com o brownie? É tu que tá fazendo ainda? Meus clientes já sabiam que, né? E aí hoje é tu que faz toda a cadeia do brownie ou tu terceiriza, entre aspas, né? Tem alguém te ajudando? Hoje eu tenho uma equipe, mas eu sempre tô junto. Entendi. Sempre tô junto.
Tu me fala, tu tinha aquelas marmitas que tu colocaste ali, acabaste colocando no frigobar? O que eram aquelas marmitas ali? O que tu falaste? Era um combo de marmitas? Então, temos um presente pra você. Ah, tá. Não, eu achei que ele tinha guardado lá. É por isso que eu te perguntei, ele falou lá. Daí eu disse, poxa. Cadê meu presente? Daí eu disse, não, peraí. Ele queria nos entregar. Ele ia nos entregar aqui antes do episódio. Ele não deixa guarda pro episódio, que daí a gente já fala até sobre o que é, né? Então, a gente hoje, além do Brownie, que é o cargo-chefe, onde iniciou a marca, a gente tem outro tipo de produto, que são as marmitas saudáveis, né? Então, a proposta é que vocês tenham uma alimentação bem regrada, bem fluida e que vocês tenham praticidade. Porque o que mais é raro pra gente hoje, que mais custa pra gente é o tempo, né? Vocês que têm filhos sabem, né? Todo mundo aqui que tá assistindo sabe que o tempo é o que mais pega a gente, né? E a proposta das marmitas é ser algo bem prático, né? Que você tenha prontinho, uma comida caseira, tá? Legal. Que legal. Eu posso abrir aqui? Pode, fica à vontade. Enquanto a gente vai falando só. Claro, com certeza. E Léo, quando é que tu decidiu migrar porque tu começou com os brownies, né? E quando é que tu decidiu começar também com a parte salgada? Foi alguma ideia ou alguém te sugeriu? Então, na época ali da pandemia, né? Eu percebi que eu precisava muito... Pode rasgar, tá? Fica à vontade. Tudo certo, gente. Vamos... Não querendo ser indelicado, mas... Os microfones também, eu disse, será que eu vou ficar... Não. Mas olha só, Certo. Cara, que coisa, um escondidinho de mandioquinha com carne de panela. A Batata Catarina que vai baroa, gostar, carne hein? bovina, cebola, queijo, zero lactose, alho e sal. Cara, tem muita coisa aqui. Tem bastante coisa. Tem Ai, marmita gente, para uma semana aí para vocês. Coisa boa. E tento colocar no frigobar ali ou não? Olha, pode Tu botar. acha que é melhor? Pode botar. É bom, mas tá congeladinho, tá? Mas se quiserem botar... Não sei se daí eu peço talvez até peço pro Ítalo. O Ítalo Chega tá aqui aí, com a produção. gente. Aí Chega o aí, Ítalo veio produção. ajudando a gente aqui. Cara, ali eu não sei se tem algum espaço ali. E aí vou te pedir mais uma coisa ainda agora, olha só. Café pra gente, Coitado agora do eu senti Ítalo. café. Três cafezinhos pra nós. Coitado do Três café. Três café, obrigado. Três café. Obrigado. Caramba, senão eu ia lá, né? Não, eu vou ali ajudar ele. Ele é super querido, né? Aham. Caramba, Não, ele tá aqui conosco. Meu Não, irmão, meu engajado. Engajado. Nossa. Queridão, E eu me senti tão à vontade que daí pedi até um café pra ele. Tá até um olha só. cafezinho. Caramba. Mas ali na época da pandemia, eu percebi que não ia dar só de vender brownie. Então eu precisava criar algo que pudesse vender junto com o brownie viesse junto, assim, né? E aí eu criei umas tortinhas. Eu não trouxe elas aqui, que o estoque tá baixo. Mas a gente... boas vendas. Tem saído, então. Graças a Deus. Mas as tortinhas, né? Que aí a gente coloca no Arker também, do lado do brownie, né? E aí as marmitas, elas são recentes. Elas estão aí 1 ano e um pouquinho. Eu senti uma necessidade porque eu tenho um lifestyle saudável também. Eu gosto de comida saudável, né? Inclusive, eu já fui gordinho. Já fui sobrepeso. Isso é uma coisa que depois eu vou contar pra vocês. E desde então, desde que eu emagreci, tive uma transformação na minha vida, eu comecei a consumir tudo saudável. Então, eu pensei, tem demanda aqui em Brusque e não tinha o que eu procurava, porque eu gosto de comida caseira. Aquela comidinha de vó, comidinha de mãe, né? E é difícil eu conseguir isso, né? Geralmente as pessoas associam a comida saudável com uma comida sem sabor, algo que, né? Isso é um preconceito que muita gente tem. Muita gente ainda tem, né? Tem demais, e hoje em dia não é assim. Hoje em dia, você tendo amor e um temperinho caseiro, você faz uma comida boa, né? E não tem. E comida de verdade é comida saudável. Não é história, é o que muita gente fala, que comida saudável a textura é seca, né? E hoje em dia não tem tantos recursos, ingredientes, e eu acho que cada vez mais a alimentação saudável está democratizada, assim, né? De informação, as pessoas têm mais acesso às receitas boas, aos ingredientes. Tu vai hoje em dia numa casa de produtos naturais, tem uma infinidade de produtos. Então, se você quer buscar, você consegue muito fácil, né? Fazer uma alimentação saudável, né? Então... A marmita, ela tá 1 ano e meio, né? E as pessoas estão loucas nas marmitas, porque a gente oferece muita variedade, o pessoal gosta bastante e espero que vocês gostem também. E especificamente na... Eu vou ali ajudar o Ítalo enquanto tu... Tá. Especificamente na alimentação saudável, né? Porque teve os desafios do começo, mas por ser exatamente esse mercado, esse nicho, porque alguém que
vai passar por algum corte aqui do canal, ou vendo esse vídeo mesmo, né? Ou vendo o completo. Qual foi o maior desafio, assim, que para iniciar do zero ali um negócio saudável, né? E de alimentação? Teve alguma questão que tu percebeu que por ser alimentação saudável, ou por ter alguma questão de isso é sem glúten, ou é sem lactose, ou é low carb, o fato de ser do nicho, tu acredita que teve algum desafio, tu acha que teve um desafio mais especial por ser esse mercado? Na época que eu comecei, eu lembro que toda vida que eu ia oferecer o brownie para alguém, eu oferecia, oi, tudo bem? Meu nome é Leonardo e tal. Tô aqui com brownie, você gostaria de comer? Não falava que era sem glúten, sem lactose. Porque muitas vezes quando eu falava, a pessoa... achava que não ia ter sabor. Exato. Aí eu esperava ela dar a primeira mordida, aí eu falava, é sem glúten, sem lactose. E a pessoa, o quê? Como assim? E aí eu ganhava ela nisso, entende? Muito legal. E isso foi uma das coisas que pegou bastante, porque em 2016 ali, era uma outra época. Tava começando a ter esse movimento de cozinha saudável, né? Uhum. Então, as pessoas começaram a criar gosto, né? E inserir cada vez mais esse tipo de alimento no dia a dia, né? Uhum. Esse foi um dos principais. E o outro era o acesso aos fornecedores desse tipo de matéria-prima. Porque antes não tinha tantas marcas, então o preço desses produtos era muito mais caro, né? E o pedido mínimo era muito grande. Então, pensa, fazia tudo em casa, vendia e tudo que eu ganhava... 3 anos de marca, eu injetava tudo que eu ganhava de volta na marca. Para conseguir crescer. Nossa. E conseguir acessar o mais rápido possível, né? Esse primeiro acesso foi, eu acho que uma das fases mais complicadas, assim. Porque tinha uma série de requisitos para eles fazerem os pedidos, enfim. É uma das coisas que mais pegou, assim. Mas depois as coisas foram fluindo. Tanto que eu cheguei a ir para outras cidades a buscar esses ingredientes de carro, porque às vezes o pedido era muito grande, assim, para o tamanho da marca naquela época. Hein, Léo, deixa eu te perguntar. Tu falou que começou a faculdade e não sabia cozinhar? Sim. E por que tu decidiu a gastronomia? O que te motivou? Eu sempre gostei de comer, né? Antes de cozinhar, eu gostava muito de comer, né? E eu sempre, em 2015, quando eu comecei a faculdade, tava bem na época dos reality shows, o MasterChef, tava que legal. Tudo muito em alta. E eu sempre gostei de apreciar o alimento, assim, saborear e tal. E aí eu comecei a pensar, e se eu fosse um chefe de cozinha, né? Eu poderia viajar o mundo inteiro. O cara, quando é mais novo, o cara vislumbra tudo, né? Aí eu pensei, vou viajar o mundo inteiro, vou pra Europa, vou virar um chefe de cozinha. E aí eu comecei a gastronomia. O meu irmão me apoiou também. Aí a minha família também, não, vai. Primeiro da família a trabalhar com isso, assim, né? A fazer faculdade e tal de gastronomia. Até, inclusive, o meu primeiro emprego foi no restaurante de um tio meu. Ali, não sei se vocês chegaram a conhecer, eu acho que não. O Fuson Lanches. Quem tá vendo aí sabe do que eu tô falando, que era um restaurante bem famoso aqui, bem de raiz mesmo, de Brusque, que ficava ali na subida do Conso, numa esquina ali. Enfim, eu comecei a trabalhar lá e a faculdade de gastronomia foi uma escola, assim, para mim. Porque ali eu aprendia muito a segurar pressão, porque é uma faculdade que trabalha com provas presenciais, assim, como se fosse um MasterChef mesmo. Obrigado. E foi um aprendizado porque ali eu peguei todas as bases, né? Principalmente a questão de cortes, né? Molhos, que a gastronomia ela te ensina tudo. Inclusive a gastronomia ela não tinha matérias muito bem aprofundadas de culinária funcional. Então tudo que eu aprendi foi na base da prática ali da gastronomia funcional, porque os ingredientes saudáveis eles, como eu posso dizer, eles são totalmente diferentes em questão de textura. Por exemplo, tu vai fazer um pão sem glúten, ele não é a mesma coisa que um pão com glúten. O glúten ele ativa, ele faz com que o pão fique crocante, elástico. Então a faculdade foi uma escola para eu aprender os processos, né? Principalmente de confeitaria, que é tudo o mesmo processo, só muda a receita, né? E foi muito bom, assim. Foi bem desafiador, porque eu fazia em balneário, então todo dia eu ia e voltava. Trabalhava de noite, trabalhei no Montes,
que é o hotel aqui em Brusque. Então eu trabalhava à noite, estudava de manhã, aí trabalhava de tarde e de noite, então eu não tinha muito tempo para estudar, né? Tu sabe o que eu tô falando, né? Então era uma loucura, assim. Mas foi muito gratificante e isso me fortaleceu muito, assim. Dormia muito pouco, então a rotina de cozinha ela é bem exaustiva, né? Para quem trabalha sabe o que eu tô falando, né? Trabalhei em vários restaurantes, trabalhei em Floripa, trabalhei em São Paulo, trabalhei em vários lugares antes de empreender, né? Então foi um processo bem legal, assim. E na própria faculdade, tu não tinha essa visão de empreender. Tu pensava, tá, vou fazendo e Vou vendo trabalhar o que vai para acontecer. alguém, Para eu alguém. pensava. E a faculdade também provavelmente não ensina muito a... Não. Porque eu me formei em odonto, minha primeira formação. E na faculdade nos ensinavam a sermos dentistas. Ninguém ensinou que depois de formado tu tem que pensar em fornecedor do teu produto, né, dos materiais que tu vai usar, que tem a vigilância sanitária, que tem arquiteto especializado em montar um consultório com os padrões. Ninguém nos ensina. E nos ensinavam até na época, né, agora talvez tenha mudado, nos ensinavam que era feio fazer marketing para a área da saúde, né? E aí tu se forma e vai para o mercado de trabalho e tá, vou trabalhar para alguém, vou para um concurso público, né? E acho que essa é uma deficiência da maior parte das faculdades e não treinar o profissional, né, para depois entender que tem toda uma burocracia que vai envolver quem vai empreender ou não, né? Mas que tem imposto de renda para declarar depois, né? Nos ensinam especificamente a técnica daquilo, né? Eu acho que na culinária, na gastronomia também foi assim, né? Sim, até na faculdade de gastronomia tem uma etapa que a gente faz um projeto de um restaurante para a gente meio que entender como é que é a concepção de construir um empreendimento, né? Só que você pensa, você vai às vezes para gastronomia querendo cozinhar, né? Aí a gente fica 2 anos cozinhando e depois é 1 ano e meio direto só de cálculo, que é importante também, né? Porque a gente sabe que quando você tem um bom financeiro, você gere bem o seu negócio, né? Isso é importante, né? E eu aprendi muito isso lá. E foi muito bom para mim, porque eu sempre fui um cara pé no chão, assim, organizado com as finanças. Isso é muito importante, né? Porque para quem está querendo empreender, tem que ter uma base boa, né? Não é só ter um bom produto, né? Tem toda a questão de marketing em cima disso, né? Mas seria muito interessante se a faculdade, na verdade já a escola, né, desse essa visão de empreender, né? Essa questão financeira, né, que a gente não tem hoje, né? O que tu acha que a faculdade contribuiu? A faculdade contribuiu muito para mim essa questão do Léo saber lidar com os processos das receitas, né? A agilidade, porque é muita pressão, a cozinha é muita pressão, assim, né? Tudo tem que ser para ontem, se não tem alguém gritando com você, assim, a cozinha é isso, né? Tipo, como é no MasterChef mesmo. Exatamente. Tipo assim, ó, já trabalhei com muita gente, muito francês. Ô, povinho terrível. É mesmo? É loucura, assim, né? Eu já trabalhei em cozinhas tranquilas, mas a maioria era sempre uma cozinha bem doida, assim, uma galera... É um ramo que hoje eu tô no céu, eu falo, gente, eu empreendo, eu faço os meus horários ali na medida do possível e, pô, eu nunca precisei gritar com alguém da minha equipe, né? Porque não tem muito sentido, né? Porque eu acho que até tem alguns filmes no Netflix que falam sobre o ramo de gastronomia. Tem um filme até, agora eu não vou me recordar muito bem o nome, mas ele faz uma crítica pro ramo de gastronomia e para a cozinha, né? Que o pessoal grita, tanto que é uma das profissões que mais desgasta as pessoas hoje é a cozinha, né? Tô falando isso para mostrar a realidade para vocês, né? Que não é as mil maravilhas, né? Então por isso que eu decidi fazer também um negócio para mim, porque eu não suportava mais viver, ou no caso trabalhar pelo sonho de outras pessoas, né? Foi aí que eu comecei a me construir e a criar esse caminho e ouvir mais o meu eu interior, assim, né? Mas foi muito importante todos os trabalhos que eu já tive, porque isso só fortalece a gente sempre aprende, né? É igual pessoas, né? A gente sempre aprende com todos, né? Léo, e tu comentou que tu começou lá, tu foi com teus R$150, né? Foi lá no atacadista, né? Aí tu comprou farinha, açúcar não sei se era da receita, mas enfim, comprou todos os itens lá e começou sozinho fazendo a receita, embalando e saindo para vender, né? Tu fazia todo o processo, toda a cadeia, né? E em que momento tu viu que agora eu preciso de mais gente comigo, sozinho eu não dou conta? Foi bem no começo ou... Quando tinha passado já uns 4 anos, assim,
Ficou 4 anos mais ou menos sozinho. Exatamente. Na verdade, eu e o meu pai. A minha mãe me ajudou no início, depois ela acabou indo trabalhar, né? E aí ficou eu e meu pai. Inclusive, ele me ajuda até hoje. Eu vi uma foto tu e teu pai, e a tua mãe também estava na foto, eu mostrei pro Gil ontem as pais do Léo aqui. Eles me ajudaram. E o teu pai fazia o quê? O meu pai, ele cuidava da parte de embalagens. Legal. Ele é um cara muito ágil, cara. Uma embaladora humana. Assim, ó, e eu sou um cara que não gosta de fazer essa parte. Eu gosto de cozinhar e tal, já deixar tudo cortadinho e tal. Mas embalar e tal, eu não gosto. Eu gosto de estar em movimento, né? Não gosto de estar fazendo vários processos assim, né? Ficou, sei lá, não é pra mim. Tanto que eu sou assim, enérgico e hiperativo, tem que estar toda hora em movimento, assim. E o Daniel faz o que profissionalmente? Porque eu vi que ele tá várias decisões e que ele sentiu. O meu ponto de validação foi o irmão. Eu ia perguntar também do irmão. Eu percebi assim, tipo, cara, o Daniel vou tomar uma decisão, meu irmão que tal. Meu irmão o Dani, ele é um ser humano de muita luz, assim. Ele é um cara que tem muita visão. E hoje ele trabalha no meio da moda. Ele trabalha com a coach. E ele tá toda hora viajando, fazendo os eventos. Legal. Né? E ele é uma pessoa bem, bem incrível, cara. Nossa, e eu vejo que eu já peguei muito dele essa questão de comunicação, de ter esse approach com as pessoas, tanto que quando meu pai e minha mãe estavam trabalhando, que meu pai trabalhava de madrugada ali, de manhã, minha mãe também trabalhava, e eu ficava com ele. Então eu saía para lá e para cá com ele nos eventos e tal. E ele me apresentava as pessoas, eu tinha muita vergonha no início. Olha meu irmão Léo, gordinho. Né? Eu ficava vermelho, cara. Eu era muito envergonhado quando eu era mais novo. Aí, com o tempo, eu fui pegando isso dele. Ele também fazia teatro. Então, eu via ele fazendo teatro. Então, eu sempre me espelhei nele, assim, como uma referência muito, muito massa, assim, né? Ele tá em que idade agora? A idade hoje dele? Ele tem 38 anos. Ele é 10 anos mais velho que eu. Tem toda a experiência na tua trajetória. Eu tinha falado do início, os desafios, que ali que tinha sido a parte do capital, né? Um dos desafios também é a questão das crenças, que às vezes acaba lidando. A família realmente ela quer o melhor pra gente, né? E ao mesmo tempo que ela é o alicerce, também fica que é o que te permite justamente estar podendo pensar sobre qual o próximo passo, porque senão não teria chegado onde chegou. Também a família te colocou ali. E ao mesmo tempo ela também traz junto ou nos entrega junto as moedas do medo, do receio de fazer alguma coisa errada, e estão protegendo a gente. Geralmente é assim, né? Mas no restante da tua trajetória ali, empreendendo, né? Qual foi o momento mais difícil que tu quase desistir mesmo, assim, agora eu acho que eu vou desistir? Teve esse momento, ou quase isso? Olha, eu já falei umas 2, 3 vezes aqui, né? Mas a pandemia foi muito difícil para mim. Foi muito difícil porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? Quando recém estourou a pandemia ali, tudo... Na verdade, quando começou a se espalhar, eu lembro que deu o lockdown, eu lembro que a gente ficou umas 2, 3 semanas assim, sem saber o que fazer. E os boletos para pagar, né? E como naquela época a gente era menor, a gente não tinha um fluxo, um valor guardado muito grande, assim, para uma reserva. E não foi só essas 3 semanas fechado, o consumo mudou, né? As pessoas não foram direto já, vamos pegar o brownie do Léo, não tem mais lá no local físico, vamos pedir tudo online, né? A demanda ela diminuiu muito. E chegou um tempo que eu ficava 3, 4, 5 dias sem pedido, assim. Nunca pensei que isso ia acontecer. Foi o momento mais difícil. Foi o momento que tu pensou em desistir? Foi. Eu pensei, eu vou falar com os meus fornecedores, falar que não dá mais. E aí é que tá, tu falou da minha família de novo, né? E nessa hora eles se mostraram muito, tipo, um apoio, assim. Não, Léo, vai, fica. Porque eles viram que já dava dando certo, que a gente só precisava mudar. E aí eu conversei com a Tarine, inclusive, que eu falei contigo ali, né? Que ela me ajudou muito na minha vida. Ela falou, Léo, tu tem que enxergar uma outra forma de oferecer teu produto e mudar o enfoque do teu Instagram, porque naquela época a galera começou a ir pro online, né? As lives, né? Muito. Né? Teve um boom ali, né? Sim, e aí eu pensei, eu preciso me conectar com as pessoas pelo meu Instagram, mais do que nunca. E foi nessa época que eu comecei a me soltar mais ainda
né, de não ter mais essa vergonha da câmera e tal. Tanto que, assim, eu tenho um problema para falar em público, mas com a câmera eu me sinto íntimo, assim. Então eu comecei a fazer isso, tentar me conectar, galera, pô, hoje saiu o brownie fresquinho e tal, porque antes eu não tinha isso, eu postava, né, aí o Reels cresceu também, né, gente, aí, pô, foi uma loucura. Meio que eu fui tentando me adequar com o mercado, né, antes eu era meio quadrado, mas hoje aí eu vou tentando me adequar de acordo com as tendências, enfim, mas a época da pandemia foi o ponto mais decisivo, assim, onde que eu pensei muitas vezes em fechar. E o que realmente te motivou a seguir em frente? Eu vejo a minha marca como a minha menina dos olhos, assim, como a minha filha, digamos assim, né? Porque sempre foi um sonho para mim empreender. E a marca foi, né, o portal foi por onde eu consegui isso e eu amo o que eu faço hoje. E as pessoas hoje em dia não me veem como mais o Léo Mafra. Eu sou o Léo do Brownie, né? Tipo, às vezes eu chega alguém lá em casa, uma família, né? Que nem vocês e a filha, é o tio do Brownie. Pô, isso me derrete, cara. E eu amo, assim, saber que eu mudo a vida das pessoas de uma forma, sabe? Traz alegria, né, pro dia da pessoa. Exato. Comendo um E brownie. eu tenho vários relatos, assim, de pessoas que mandam assim, pô, Léo, eu tô morando em Brusque agora, faço faculdade aqui e tal. Eu peguei as marmitas contigo, isso aqui parece a comida da minha mãe, cara. Tipo, Nossa, tipo, é uma coisa muito... afetiva. Isso. E aí ela já me falou, pô, Léo, tô sentindo muita falta da minha casa e tal. E ela falou, e é emocionante, é muito, muito, muito massa. Que a cozinha, ela conecta as pessoas, né? Tipo, a comida. E a forma como eu consigo fazer isso, né? Através da minha comida eu consigo fazer com que ela se lembre lá da avó dela, da mãe dela, lá atrás. A comida é isso, né? Ela tem não só um papel de nutrir, mas sim de conectar. Gatilho emocional, né? Exato, exatamente. Tu te lembra do dia que tu tava pensando ali e tal, vou desistir e tal? Lembra de algum desses dias, dessas noites, sei lá, que tava... Eu lembro que eu tava sozinho em casa, porque quando teve o lockdown, meu pai e minha mãe foram morar na praia. Porque como eu tinha que, às vezes, fazer essa coisa de receber motoboy lá em casa, enfim... aconselharam que a gente não ficasse junto por risco de contaminação, né? E eu tava eu sou meio manteiga derretida, assim, né? E eu tava com muito medo, né? Porque era algo muito, muito novo. E tava sozinho, né? Não tinha pedido. Então, eu tava com medo de ficar sozinho e ter que terminar o meu sonho, assim, né? Porque vocês sabem, né? Quando a gente luta por algo, dá o sangue, acorda todo dia às 5 horas da manhã, dorme muito pouco e você move a sua vida para nutrir aquilo, né? Que é o seu negócio, né? Quem tem negócio sabe do que eu tô falando, né? E esse momento, assim, eu fiquei uns 2 meses sozinho ali na minha casa. Eu não tinha funcionário, né? Foi um momento que eu tive que fazer tudo sozinho e foi... não tenho nem palavras, assim, porque foi o momento, acho que, onde eu falei, pô, se isso não me derrubar, nada mais me derruba, assim. E o que agora o Léo de agora, que tá falando hoje, falaria se pudesse ir numa máquina do tempo agora e falar para aquele cara lá, que tava lá naquele momento, não sabia por que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo? Eu iria falar pro Léo do passado que, pô, ele teria que levantar a cabeça e seguir em frente, porque toda a vida aqui passou por um momento assim, o Léo do passado sempre falou, pô, se eu desistir, pô, é muito mais fácil eu desistir, né? Mas o depois, o que me aguarda depois vai valer muito mais a pena, assim. E eu nunca fui de desistir das minhas coisas. O meu amigo que tá aqui sabe. Eu sou muito teimoso. Eu sempre fui além, assim, sabe? E eu não desisto. É louco, assim. Então, as palavras que tu diria, se realmente tivesse, cara, eu tô vindo aqui do futuro, Siga em frente. eu tô te falando, cara... Vai valer a pena. Siga em frente.